A paz de Cristo, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste quarto trimestre falando a respeito das parábolas de Jesus e já estamos chegando na lição de número 8. Olha, se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se nele, dê aí o seu joinha, não deixe também de comentar os nossos vídeos. Fazendo assim, você nos ajudará e muito. A lição de número 8 traz o título Encontrando o Nosso Próximo, e o nosso textuário ele está no Evangelho de Marcos, o capítulo 12 e o versículo 33, que diz assim: E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Verdade prática: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no Evangelho de Lucas, o capítulo 10 e os versículos 25 ao 37. Esta é uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Nesta pré-aula, nestes poucos minutos, nós vamos analisar rapidamente este texto e com certeza você vai poder expandir esses conceitos que nós estamos trazendo aqui e com certeza enriquecendo a sua aula. Vamos iniciar lendo o nosso primeiro versículo da leitura bíblica em classe, que é o versículo 25. Ele começa assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei. Então vamos analisar aí certo doutor. No original grego a palavra é nomikos, é melhor traduzido como advogado. Inclusive a tradução King James de 1611 ela traduz por advogado. Versões posteriores traduzem como intérprete ou como perito na lei. Este homem chega até Jesus e diz o texto tentando, ou em outra versão, provando-o. Ele quis pôr Jesus à prova, mas foi provado pelo Senhor através dos seus próprios argumentos. Aqui nós encontramos a primeira falha deste doutor da lei, deste advogado da lei, quando ele tenta pôr o Senhor à prova. Ninguém pode tentar ao Senhor. Nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Satanás ele tenta ao Senhor. Esta é uma missão de Satanás. O Senhor não pode ser tentado e ele também não tenta ninguém, conforme diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1 e o versículo de número 3. A seguir, no versículo de número 26, diz assim: E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Jesus está perguntando a ele ali. Jesus responde com duas perguntas. Primeiro, o que está escrito na lei? E como tu interpretas? Existe uma grande diferença entre saber o que está escrito e interpretar aquilo que está escrito. Isto é um fato perceptível na igreja atual. Muitos sabem o que está escrito na lei. Muitos sabem o que está escrito na palavra de Deus, têm os seus cursos de teologia, se aprofundaram na Bíblia, mas não têm o espírito da lei, ou seja, não sabem interpretar. Então, quando este doutor vem fazendo esta pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde ele com duas perguntas. Olha, a pergunta deste doutor da lei é a pergunta que todos os homens fazem até nos dias de hoje.
desde aquele tempo, o homem queria saber como fazer para ter a vida eterna, para não morrer. O grande problema que o homem enfrenta é a morte. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter muito sucesso, ele pode ser reconhecido mundialmente, mas tem um problema que ele não pode vencer, que é a morte física. Então os homens ficam em busca da vida que transcende esta vida terrena, a vida eterna. Então esse é um questionamento dos homens desde os primórdios da humanidade. Como fazer para ter a vida eterna? Ele chega com esta pergunta, Jesus responde com duas perguntas, né? Como o que está escrito na lei e como tu interpretas aquilo que está escrito. Então há uma necessidade, queridos professores, alunos da escola dominical, de não somente conhecermos o que está escrito, mas principalmente interpretarmos aquilo que está escrito. Isto é uma matéria que todos nós estudamos, a hermenêutica, que é a arte da interpretação. Então todo professor da escola dominical, aluno, deve ler a palavra de Deus, mas mais do que isso, precisa interpretar, precisa estudar, entender que a Bíblia se interpreta por si mesma, também, né, fazer a exegese correta para que possa entender a palavra de Deus corretamente. Este é um fato muito importante. O fracasso da igreja atual é porque não sabe interpretar a palavra de Deus. Versículo de número 27 nos mostra que o doutor da lei, ele conhecia a letra, conhecia o que estava escrito em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, Números, Deuteronômio. Ele conhecia a Torá. Conhecer é muito bom, mas este é apenas o primeiro passo. Não basta apenas conhecer, tem um outro passo. Então nos mostra que de teoria este homem era muito bom. Versículo 28, assim que ele responde, Jesus disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Porque esta questão de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resumia toda a lei. Então a resposta desse doutor da lei, na verdade, ela foi perfeita. Por isso que Jesus diz: faze isto e viverás. Havia uma cláusula na lei que o homem que cumprisse todos os mandamentos viveria por eles. Isto está em Levítico, capítulo 18, versículo 5, que o homem que cumprisse estas ordenanças, esses mandamentos, viveria por eles, ou seja, teria o direito de vencer a morte. É isso que este versículo está dizendo. Então, se as palavras de Jesus elas tivessem o efeito desejado na vida desse doutor da lei, ele agora se lançaria aos pés do Senhor. Como fazer para ter a vida eterna? Cumprir toda a lei. Só que isto, queridos, não era possível a nenhum homem. Ninguém conseguiu cumprir plenamente a lei. Por isso que Jesus veio, para que ele cumprisse a lei no nosso lugar. Se a fala de Jesus tivesse sucesso na vida daquele doutor da lei, ele entenderia que ele não poderia jamais fazer isto, cumprir toda a lei. Então ele se lançaria aos pés do Senhor pedindo compaixão, mas não foi isto que aconteceu. Em vez disso, versículo 29, ele tentou justificar-se. E a pergunta que fica aqui é por quê? Ele não foi acusado de nada? Ninguém o acusou? Jesus não o acusou, mas ele tenta justificar-se, porque havia nele uma percepção de falha. A sua própria consciência o acusou. Então ele tenta se justificar, mesmo ninguém tendo o acusado. E o seu coração orgulhoso, mesmo sabendo que estava errado, resistiu lançar-se aos pés do Senhor, pedir perdão, e ele prossegue
na sua argumentação. Então, Jesus vai contar uma parábola. Sempre que a discussão ficava difícil, o diálogo ficava difícil, Jesus trazia as parábolas. E nesse momento, Jesus traz uma das mais belas parábolas que ele contou. E ele começa assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então vamos lá. Jerusalém a Jericó é uma descida de quase 1000 metros em 28 quilômetros. Então 28 quilômetros, e neste percurso se desce quase 1000 metros. Olha só, a estrada passava por uma região desértica e rochosa, propiciando a presença de assaltantes que ficavam à espreita dos viajantes para tirarem vantagem deles. E este homem aqui vai cair nas mãos de salteadores que não somente talvez levaram o que ele tinha, mas também o machucaram e muito. Olha só o versículo 31 que diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. O sacerdote aqui, ele representa a religiosidade. Religiosidade, aquilo que tem aparência de piedade, como diz o apóstolo Paulo, mas nega a eficácia dela. Porque este homem, este sacerdote, representante da religião judaica, ele passa de largo. E por que ele passou de largo? Porque ele não tinha atadura, ele não tinha vinho e muito menos ele tinha azeite. No templo sim, no templo ele tinha um carregamento de vinho e azeite. Ele era um ministro de púlpito, mas não era um ministro nas estradas da vida. Isto é lamentável. Este sacerdote aqui, este falso sacerdote, ele faz o que muitos hoje ainda fazem, a rota da hipocrisia, ou seja, colocam uma máscara e dentro dos templos, nas tribunas, se apresentam como homens ilibados, como homens santos, como homens que têm a solução para o mundo, mas quando saem dali não tem nada, porque não carregam ataduras, não querem lidar com os feridos, não carregam o vinho e não têm azeite, não têm unção nas suas vidas, saem da tribuna, não são ninguém mais. Deus está chamando nesse tempo sacerdotes, homens, ministros seus que tenham poder na sua vida, que vivam uma vida ilibada, tanto nos templos, mas principalmente nas ruas, nas estradas, nas praças, e possam influenciar esta sociedade. A seguir passa um levita, e o levita faz o quê? Faz o mesmo. Olha, o servo não pode ser maior do que o seu senhor. E esse levita havia aprendido com os sacerdotes, e ele também passa de largo. Versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Era incomum um samaritano viajando por esta estrada. O sacerdote e o levita não se moveram porque eram ocupados demais com a sua religião. Talvez o sacerdote e o levita tiveram medo de parar para ajudar aquele homem e, temendo pela sua vida, não passaram de largo. Mas talvez também eles estivessem ocupados demais em alguma ministração, em cumprir os seus rituais religiosos, de tal maneira que não tinham tempo para socorrer aquele homem. Versículo 34. Aproximando-se, o bom samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas e aplicando-lhes azeite e vinho. O vinho, ele serve como um antisséptico, e o azeite ou o óleo serve como calmante e curativo. E ele tinha também ataduras. Ataduras fala de proteção às feridas. E mais do que isso, esse homem ainda tinha disposição para carregá-lo, para pôr o homem sobre a sua cavalgadura e carregá-lo e cuidar dele. Esta é a missão daqueles que são chamados por Deus. Alunos, professores da EBD,
ministros da palavra, você tem uma missão que é curar os feridos. Há muitos feridos, há muitas pessoas morrendo, há muitas pessoas que foram massacradas pelo inimigo, foram assaltadas, foram judiadas e elas precisam do bálsamo. E você tem o azeite, você tem o óleo que serve como curativo, você tem o vinho, você tem ataduras. Esta missão é tua. Jesus está ensinando aqui a vivermos o verdadeiro evangelho e não apenas a letra, como tinha este doutor da lei. No versículo 35, e partindo ao outro dia tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aqui eu vejo um tipo de Cristo na sua primeira vinda, quando ele pagou o preço de uma missão ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O hospedeiro é a igreja. Qual é a missão que a igreja recebe de Cristo? Cuidar dos feridos. Porém, Cristo ainda deixou a promessa que pagará tudo quando voltar. E ele irá voltar. Com certeza ele voltará e ele não ficará devendo nada para ninguém. Igreja do Senhor, é tempo de cumprir a missão, cuidar dos feridos. Versículo 36, Jesus faz a pergunta. Logo após contar a parábola, faz a pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus inverte a pergunta. A primeira pergunta, a pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? A pergunta de Jesus é: de quem você é o próximo? Para quem você é o próximo? Todos têm a responsabilidade de ser um próximo, de ser o próximo na vida de alguém. Segundo aquele doutor da lei, as pessoas tinham que se importar com ele. Então as pessoas deveriam tê-lo como o próximo. Mas Jesus está perguntando: de quem você é próximo? Aquele samaritano, ele não olhou para etnias, não olhou para raças, não olhou para a divisão que havia entre judeus e samaritanos. Ele fez o que estava no seu coração. Ele socorreu o próximo sem olhar para a sua condição, sem olhar para a sua raça ou nacionalidade. Versículo 37, o doutor responde: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Note o orgulho desse doutor da lei. Nem sequer mencionou a palavra samaritano. Ele falou: aquele que usou de misericórdia. O Senhor está procurando pessoas que usam de misericórdia. O Senhor está procurando pessoas que tenham compaixão, que o seu coração ainda se mova em compaixão. Pessoas que estejam dispostas a deixar tudo e ajudar o seu semelhante, cumprindo e demonstrando assim o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se esses poucos conceitos te foram úteis, continue compartilhando os nossos vídeos, inscreva-se nesse canal, dê aí o seu joinha, comente e com certeza Deus estará te abençoando e muito, em nome de Jesus.